É normal um terapeuta passar muito tempo da sessão falando sobre a própria vida? É sobre isso que eu vou falar hoje. Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga e hoje eu vou falar um pouquinho sobre como funciona a terapia. Algumas pessoas já me fizeram essa pergunta e eu achei que é interessante falar sobre isso. Será que o terapeuta pode falar da vida dele? O quanto é adequado o terapeuta falar sobre as próprias questões, sobre a rotina dele e como isso pode interferir, agregar ou atrapalhar a terapia do cliente? Então vamos lá, o que eu vou dizer hoje é a minha visão sobre isso. Então não é uma verdade absoluta, outros terapeutas podem ter outra posição, mas eu tô aqui para falar o meu ponto de vista sobre isso. O que eu acho sobre o quanto é adequado o terapeuta falar sobre ele na sessão? Eu já ouvi algumas pessoas, inclusive aqui no canal tem um vídeo falando sobre terapeutas, e tem muitos comentários falando sobre eu fiz terapia com um terapeuta que passava muito tempo falando sobre ele, eu sei que ele faz isso, que ele faz aquilo, que o filho tá fazendo faculdade, que isso, aquilo, e aquilo ali me irritava, porque eu perdia muito tempo da sessão, e enfim. Primeiro ponto, se o seu terapeuta fica falando sobre ele durante muito tempo e você entende que aquilo ali não tem um contexto terapêutico, ele está simplesmente dividindo com você uma coisa da vida dele, como por exemplo, digamos que ele chegou atrasado, ou você fez alguma pergunta sobre alguma coisa e aí ele começa a falar, não, sabe o que é? Porque eu tô aqui no consultório, mas eu tô querendo trocar de consultório porque esse aqui tem um vazamento, aí começa a falar de uma coisa que você vê que não tem nenhum fundo terapêutico naquilo, ele tá simplesmente falando sobre ele. Ou, nem te conto, meu filho, fulano, tem gente que sabe até os nomes, onde o terapeuta mora, em que momento da vida do casamento esse terapeuta tá, se esse terapeuta tá fazendo dieta, se não tá. Você sabe tudo da vida do terapeuta. Se você sabe tudo da vida do terapeuta, é porque esse terapeuta tá passando muito tempo da sessão falando sobre ele. E aí entra naquela questão. Isso que foi dito em contexto, porque às vezes acontece sim, da gente usar alguma experiência nossa, alguma questão com meu filho, com meu marido, com a minha mãe, com meu irmão, alguma coisa que a gente acha que é terapêutico dividir, e aí a gente faz um link com a história da pessoa, isso pode acontecer. Então, se aquilo que foi dito foi num contexto terapêutico, você sabe, por acaso, que seu terapeuta está se mudando de consultório porque foi contextualizado, ok. Ou se é uma pergunta, sei lá, tá chovendo, eu não gosto de chuva, prefiro sol, e é uma coisa rápida, ok também. Agora, não tem contexto, ele passa muito tempo falando daquilo, aí eu acho inadequado. Quando você entende que o terapeuta está simplesmente usando do seu tempo para falar sobre ele, e ele não faz nenhum tipo de conexão terapêutica com as suas questões, tá inadequado. Você vai gastar seu tempo, seu dinheiro, e aí o que você vai fazer com aquilo que está sendo compartilhado? Nada. Acontece sim da gente às vezes mencionar alguma coisa que o cliente fica curioso. Mas você é casada há quanto tempo? Mas, ou você tem filhos? Ou querendo saber alguma coisa da vida do terapeuta. Cada terapeuta vai avaliar se aquela pergunta, se aquela curiosidade sobre ele é pertinente ou não de ser respondida. Às vezes o cliente quer saber assim, mas qual que é a sua religião? Porque ele quer saber se você vai entender o que ele está falando ou se você vai julgá-lo pela religião que ele tem. Ou qual é a sua posição política? Eu não sei o que você acha de traição. Ou eu não sei o que você pensa sobre tal coisa. Às vezes ele quer saber o que você pensa para saber como você vai interpretar o que ele vai dizer. E aí, às vezes, se você disser, se você escolher falar sobre aquilo que o cliente está perguntando, que seja contextualizado. Se você achar que vai responder, você responde, mas eu acho que é sempre importante o terapeuta pegar aquela pergunta que foi feita sobre a vida dele e se ele tiver respondido, ou ainda que ele não tenha respondido, e devolver para o cliente. Mas por que é importante para você saber sobre isso? Você quis saber se eu sou isso, se eu sou aquilo, se eu moro ali, se eu não moro? Como que isso que você me perguntou conversa com as suas questões? Porque toda pergunta do cliente sobre a vida do terapeuta fala algo das questões do próprio cliente. Ele quer saber alguma coisa, ou ele quer ver se ele é o único que passa por aquilo. Janda, mas você já passou por tal situação? Ele quer saber se outras pessoas passam por aquilo. Ou ele quer saber se você também tem problemas, porque ele acha que você não tem problema nenhum. Então, às vezes é terapêutico você dizer, sim, eu já passei por esse problema. Sim, eu já tive essa dor que você está tendo. Eu, Janda, não vejo problema em você dizer que sim, que você já vivenciou algumas coisas. Mas eu acho que é sempre importante amarrar
amarra com as questões do cliente. E aí, se o cliente te faz uma pergunta e você vai falar sobre aquilo, você passa mais tempo falando sobre aquilo. Às vezes eu acho interessante perguntar, mas você quer ouvir essa história? Tudo bem se a gente gastar uns minutinhos falando sobre isso? Porque às vezes o cliente fala, não quero. Tem gente que fala que não quer. E tá tudo bem, porque o tempo é do cliente. O cliente precisa ter muito isso em mente. Aquele espaço é dele. Então, se o terapeuta estiver invadindo o seu espaço de um jeito que você não tá gostando, é importante que você sinalize. E às vezes isso é até terapêutico. Você se sentir invadido pelo seu terapeuta e você não ter condições de falar, às vezes é algo que precisa ser trabalhado ali na sessão. A sua dificuldade de colocar limite quando alguém invade você. Aquele espaço ali não tem lugar maior no mundo que é seu do que aquela terapia. Você paga por aquele tempo, aquele terapeuta está disponível para você, aquele tempo é para falar só das suas coisas e tem alguém usando daquilo por você. Quer invasão maior do que isso? E aí, se você fica ali desconfortável, por que eu não consigo dizer pro meu terapeuta que eu não tô gostando desse formato? E aí, eu sei que às vezes é difícil, porque você não quer chatear o terapeuta, você não quer cortar ele, mas se você vê que isso tá acontecendo com alguma frequência, porque pode ser que algum dia possa ter acontecido, você viu que o terapeuta não estava muito bem, ou sei lá, não sei, quando eu ia casar, e aí às vezes, por algum motivo, o meu cliente sabia que eu ia casar. Ah, mas você já escolheu isso, já escolheu aquilo? A pessoa quer saber alguma coisa? A pessoa escolheu dividir aquele espaço dela com você. O terapeuta não invadiu o espaço dela para dizer, ai, voltei agora da reunião com o meu cerimonial, já escolhi isso. Não, é diferente. O terapeuta invadir e começar a falar do que o cliente falar assim, mas você já fez tal coisa? Ah, Janda, eu tenho um lugar para te indicar, se você quiser. Pronto, é diferente, que existe uma troca e o cliente está disponível para trocar aquelas informações com você. Partindo do cliente, não vejo problema, até porque o cliente está escolhendo ouvir da vida do terapeuta durante o tempo que ele paga para falar sobre ele. Então, ele escolhe como ele quer usar aquele tempo. Então, não vejo problema. Então, se você tem dificuldade de falar com o seu terapeuta, a sugestão que eu te dou, primeiro, é observe. Será que eu tenho dificuldade de colocar limite em geral nas pessoas? Eu não consigo, quando alguém está falando um assunto que eu não gosto de falar, ou quando alguém me pergunta uma coisa que eu não quero responder, ou quando alguém me invade mesmo, querendo saber algo de mim que eu não gosto de fazer, eu tenho condições de colocar limite? Se não, esse é um dos temas que você pode trabalhar na sua terapia. E você pode, cuidadosamente, falar isso com o seu terapeuta. Fulano, sabe o que eu percebi? Que às vezes eu me sinto desconfortável com quanto a gente passa de tempo falando sobre as suas questões. Eu sinto que sobra pouco tempo para eu falar das minhas e eu não tinha percebido como isso me desconforta, mas eu tenho percebido que eu tenho dificuldade, e eu tô até com dificuldade de falar isso para você, que eu queria que fosse diferente. Eu queria que a gente passasse menos tempo nas suas questões e mais tempo nas minhas. Então, é uma forma de você dividir isso com o seu terapeuta. Ele vai entender. O terapeuta que fala muito dele, ele sabe que fala muito dele. Ele sabe. E aquilo pode ser uma conexão que você cria com o seu terapeuta. Que aí, de repente, vocês podem usar isso para falar de outras coisas. E eu percebi que isso que eu fiquei com dificuldade de falar para você é a mesma dificuldade que eu tenho para falar com a minha mãe, com o meu marido. Aquilo vira um tema de sessão. É um jeito cuidadoso de você falar com o seu terapeuta. Então, não deixe que a sua terapia seja roubada por um terapeuta que não percebeu ou que escolhe fazer dessa forma. Essa é a minha opinião. Eu não acho que a terapia precisa ser usada para o terapeuta falar das coisas dele. Então, entenda essa medida. Fui eu que dei esse espaço? Eu procurei saber? Ou foi o terapeuta que chegou falando sobre as coisas dele e eu fiquei sem condições de interromper? Se foi isso, tá inadequado. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você já tiver conversado sobre isso com algum amigo, com alguma pessoa que você acha que está passando por essa mesma situação, manda esse vídeo para ela, vê o que ela acha. Quem sabe se ela não consegue ajustar a medida com o terapeuta dela, ou até mesmo entender que ela precisa trocar de terapeuta, que esse terapeuta não está em condições de dar o direito do cliente usar o tempo dele como ele quer. Tá bom? Fico por aqui e até a próxima.